Pai, como é bom, Senhor, termos esta aproximação de filho e o privilégio de dizer Pai. Pai é quem gera, e Tu nos gerou nesta fé em Jesus Cristo. Pai é quem cuida, Pai é quem provê, Pai é quem defende, Pai é quem conduz, Pai é quem ama. Queremos Te agradecer por este amor. Quero lhe agradecer pelo povo, Pai, que o Senhor tem nos dado a graça de pastoreá-los. Permita que sempre possa levar eles a Ti, conduzi-los ao Senhor. Que o Senhor dê entendimento espiritual e, além do entendimento, aquele coração convertido, para que os pés de cada um possam seguir esta verdade. Abençoa-nos nesta manhã. A Ti nos rendemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 9 e Amós, capítulo 3. Romanos, capítulo 9 e Amós, capítulo 3. Romanos capítulo 9, 10 e 11, Paulo trata a respeito do papel de Israel. Fala-nos sobre Israel e o grande plano de Deus. E vocês veem que Paulo aprofunda tanto neste tema, que no final do capítulo 11, ele termina com um hino de adoração, e diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É chamado hino de adoração, porque Paulo foi olhando este quadro, olhando até que ele diz: ó profundidade. Quer dizer, é tanta sabedoria, é tanta grandeza de Deus, como Deus tratou com Israel e com gentios, e como Deus tem levado adiante o seu grande plano. Paulo diz assim, capítulo 9: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então veja, Paulo desejava que ele se perdesse, mas que Israel, sua gente, seu povo, conhecesse a Cristo, né? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Agora vamos ao livro de Amós. Amós foi um profeta que esteve pregando na parte do reino norte, o reino de Israel. Estou atrás aqui, viu? Depois de Joel, aqui temos Amós. Capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel.
contra toda geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Repetindo, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Quer dizer, Deus elegeu a Israel e eles é chamado o povo eleito. Assentai-vos. O título eu quero falar sobre a importância de Israel no plano de Deus. Hoje iniciaremos este estudo e nós olharemos sobre vamos lançar os olhos sobre a história de Israel e quero prosseguir para o próximo fim de semana, entrando nas 70 semanas de Daniel, e o nosso objetivo é mostrar a brecha, Deus trabalhando com Israel, onde ele abriu uma brecha para chamar os gentios, para tomar de entre os gentios uma igreja para o seu nome. Então vocês vejam que há uma necessidade vital, extremamente necessária, conhecer o papel de Israel no plano de Deus. Se você não conhecer o papel de Israel, a eleição e como Deus veio trabalhando, está trabalhando e vai no futuro trabalhar com Israel, você não vai entender as Escrituras, os planos, podemos dizer a mensagem, você não vai entender muita coisa, de forma alguma. Se você não compreender isso, então você deva parar, deva examinar isso profundamente, conhecer, aí você estará conhecendo até mesmo a respeito de você, da salvação, da graça e de tudo mais. Então, é necessário conhecer sobre como Deus trabalhou com Israel e como que é esses planos. Israel, disse o irmão Brana, ele é o nosso calendário. Quando você quer saber o dia do ano, você olha no calendário. Quando você quer saber as horas, olha no relógio. Não é assim? Assim também, quando queremos saber o tempo que estamos vivendo, o tempo de Deus, temos que olhar em Israel. O que está acontecendo com ele. Porque o que Deus faz conosco, na verdade, deriva do que Deus está fazendo com Israel. Então, quando vemos Israel hoje na sua terra, para nós é o quê? É um sinal de que o tempo dos gentios está acabando e logo Deus vai voltar a trabalhar com o seu povo. Por que Deus os trouxe nesses últimos dias à sua terra? Para tratar com eles. Irá tratar com eles através daquelas duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, Moisés e Elias. Israel é o nosso calendário. Deus simplesmente marcou datas, tempo com eles. Agora, conosco, os gentios, ninguém sabe, como diz a Bíblia, nem o dia, nem a hora. Deus não marcou tempo com os gentios. Agora, com Israel, há um cronograma de Deus para com Israel. Não é certo? Antigamente, vamos voltar os olhos um pouco para a história. Antigamente, Deus trabalhava unicamente com seu povo israelita. E veja que Deus não trabalhava com gentios, Deus não enviava profetas a gentios.
Deus não tinha compromisso com as nações pagãs. Deus tinha compromisso, como disse ele, de todas as famílias da terra, somente a vós vos conheci. E vemos que Deus parou de trabalhar com Israel. Quando? Quando ele o cegou. O quinto selo nos mostra isso, aquelas almas debaixo do altar, que receberam vestes brancas, eram judeus ortodoxos, tradicionais, guardadores da lei, mas eles foram cegados para não reconhecer que Jesus era o Cristo. Por quê? Se eles, irmãos, tivessem reconhecido que Jesus era o Cristo, tudo teria terminado. Nós não teríamos chance de salvação. Por isso, Deus quebrou o galho da oliveira verdadeira e enxertou ali o jambuzeiro, que é uma oliveira brava. E Paulo diz, se a queda de Israel é a glória dos gentios, calcula a restauração de Israel. Se a queda dele é a nossa riqueza, e o retorno deles, o galho original no seu lugar. Então, irmãos, Deus trabalha com Israel como uma nação. Quando um rei errava, a coisa pegava todo mundo. Deus trabalha como nação, mas conosco, gentios, a coisa é individual. Não é isso? Então, veja, Deus deixou de trabalhar com Israel. Pilatos disse, eis aqui o vosso rei, apresentando-lhe Jesus. E eles disseram o quê? Crucificam, crucificam, crucificam. Hei eu de crucificar o vosso rei? Tira esse diante de nós, nosso rei é César. O que eu vou fazer com ele? Crucificam. Pilatos tomou água, lavou as mãos, vai ver que até hoje está lavando as mãos, né? E disse, olha, eu estou livre do sangue dele, desse justo. Caia sobre nós o seu sangue. E se é um povo que tem sofrido nesses 2 milênios, é o povo israelita. Mas eles pediram que caia sobre si o seu sangue, né? Em todos os lugares foram perseguidos, e ultimamente, na Segunda Guerra, Hitler matou 6 milhões deles, fez sabão e tanta coisa mais. Então, vejamos, irmãos, vamos dar uma olhada um pouco sobre a história deste povo. Eu quero que você tenha uma noção e depois você irá aprofundar. Nós vamos fazer uso de datas, mas sempre há uma grande controvérsia de datas, um pouco para cá, um pouco para lá. Então, você deva saber que há datas que vamos citar aqui, que às vezes ela não combina com a outra data. Há uma pequena diferença. Há o calendário romano, aliás, há o calendário samaritano, temos o calendário judaico, e assim há uma diferencinhas de datas que não queremos entrar nessas coisas. Mas vamos citar para que vocês tenham uma noção sobre isto. A nação israelita, ela começou com quem? Vocês sabem? Com quem ela começou? Vai, diga lá. Mas, gente, eu acho que eu vou bater em vocês. Eu ensino tanto e não sabem? Acho que tem que bater ou não? Não, vou. Vocês estão grandes e não querem ir para a delegacia. Mas Deus começou com quem? Quem foi o pai? É o pai da nação israelita. Abrão. Depois, Abrão quer dizer pai exaltado. E Abraão quer dizer pai de muitas nações. Primeiro foi Abrão, vamos chamar de Abraão, né? Tá bom, é o nosso Abraão. Abraão, ele viveu justamente
mais ou menos 427 anos depois do dilúvio. Vocês sabem que Noé viveu mais 300 e pouco, quer dizer, quando Noé morreu, não fazia lá muito tempo que Abraão levou para Abraão nascer. 427 anos. Mas como foi antes? Vamos olhar então a história antes, né? Eu estou aqui com um monte de papelada aqui. Maxwell me ajudou a desenhar isto. E eu quero que vocês entendam. Pode pôr ali em cima. Antes de Abraão, o que tivemos? Adão, a quem Deus criou. Teve o período da inocência, quer dizer, antes do pecado entrar, depois tivemos o governo da consciência. E de Adão até Noé, durou um período de mais ou menos 1656 anos. Às vezes nós dizemos 2000 anos de Adão até Noé, a gente inteira, mas na verdade foi um pouco menos, foi 1656 anos. Entende? Com Noé foi onde aconteceu o dilúvio. Quando eu digo até Noé, estou dizendo até o dilúvio. E de Noé até Abraão foi 427, porque Abraão veio desde que Deus o chamou no ano 1921 antes de Cristo. Quer dizer, há quase 4.000 anos antes de nós hoje. Então, de Noé até Abraão, Noé foi no ano 2348 e Abraão no ano 1921. Tivemos 427 anos. Agora vocês olhem aqui que eu vou falar isto. Quando Deus chamou Abraão, aonde Abraão morava? Em Ur da Caldeia, entre os caldeus, na Mesopotâmia. Hoje é conhecido como Iraque, o Iraque. Abraão, em outras palavras, fosse hoje, ele seria um iraquiano. Deus o chamou quando ele tinha 75 anos de idade, e ele não podia gerar. Sua esposa era estéril, Sara, não podia gerar filhos, e Deus lhe prometeu um filho. E ele esperou por quantos anos para ter aquele filho? 25 anos, até que veio Isaque. E de Isaque casou com Rebeca. Então, veja, e Rebeca teve 2 filhos. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos gêmeos. Vocês já ouviram falar muito. Esaú e Jacó, tá certo? E Deus elegeu a Jacó. E de Jacó, ele teve 2 esposas, mais 2 concubinas. Vocês conhecem bem a história. E foi gerado quantos filhos? 12 homens. E uma menina chamada Diná. Então, quando dizemos os patriarcas de Israel, nós estamos falando Abraão, Isaque, Jacó e esses 12 patriarcas, filhos de Jacó. Rubi, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Aser, Naftali, Benjamim, José, Benjamim. Estamos falando, esses são os que formam os patriarcas, quer dizer, os pais da nação israelita. Porque aqueles 12 patriarcas, os filhos de Jacó, formaram 12 tribos. 12 tribos. Vocês estão acompanhando, né? Quando Jacó tinha 130 anos, foi quando ele desceu até o Egito. José já estava no Egito, era ministro de Faraó.
E Faraó perguntou a Jacó, quando este lhe foi apresentado: quantos anos você tem? Ele disse: 130 anos. Jacó desceu para o Egito, eles eram 72 almas. Mas com José, sua esposa, Efraim e Manassés, então se fez 76 almas. Eles foram colocados na melhor terra do Egito, em Gósen. E ali no Egito eles permaneceram até a 4ª geração. Nós encontramos a Bíblia dizendo que Israel permaneceu no Egito por 430 anos. Agora eu quero que você entenda que essa data, 430 anos, apesar de dizer que Israel permaneceu no Egito, mas essa data se compreende desde que Deus chamou Abraão até o dia do Êxodo. Entende? 430 anos. Então vocês observam que de Abraão, de 1921, até o Êxodo que deu, em 1491, foi 430 anos. 430 anos. Êxodo, a palavra êxodo quer dizer saída. Foi quando Deus enviou Moisés, e Moisés operou aqueles sinais diante de Faraó. Então Israel saiu. Uma nação saindo de dentro de outra nação, que é um tipo de uma igreja saindo de dentro de outra igreja. Você sabe que a noiva é uma igreja que sai de dentro de outra. Não é? Sempre nós tivemos 3 êxodos. Vocês já ouviram falar disso, irmão Brana pregou sobre isso, nós já temos pregado isso aqui. Então, quando Israel saiu do Egito, em 1491, e se dirigiu para a terra da promessa, quantos anos levou Israel girando ali pelo deserto? 40 anos. Lembre-se, você nunca deva se apartar da matemática de Deus. O número 3, 5, 7, 12, 24, 40, 70, sempre há um uso muito grande de Deus na sua matemática. Por exemplo, são 3 as vindas do Senhor, não 4. Não 4. Vocês entendem isso aí? Você não pode atropelar a matemática. O irmão Brana nos ensina isto muito claramente. Então, veja, desde que Israel entrou na terra da promessa, em Canaã, eles entraram em 1441. Então, o êxodo durou 40 anos, de 1491 a 1441. Foi 40 anos. Quando Israel entrou em Canaã, quem foi a quem Deus usou como líder para levar Israel a Canaã? Vamos lá, vamos. É uma aula. Josué, que é o tipo do Espírito Santo levando a igreja a conquistar os seus direitos. Não é certo? Quando Josué conduziu Israel à conquista de Canaã, Josué esteve naquela liderança, se eu não me engano, por 28 anos, uma coisa assim. Eu não tenho bem. Logo mais, as tribos, cada uma foi buscar a sua parte. Vocês verão isto no livro de Josué e o livro de Juízes. Então, tivemos o período conhecido como, logo após, o período dos juízes. Creio que Israel teve ali uns 14 juízes. O último foi Samuel. Foi ele que ungiu o primeiro rei de Israel. Então, de Saul,
do período que Israel entrou em Canaã até Saul, 1045, nós tivemos 396 anos. Israel, entende? Quando entrou na terra de Canaã, conquistou a terra, veio o período dos juízes. Você vai ver Sansão como um dos juízes, Jefté como um dos juízes, e Gideão e assim por diante. Durou 396 anos. Então, daqui para frente, nós temos datas bem claras. Quem eram os juízes, para que você entenda? Quem eram os juízes? Eram homens que julgavam Israel por um breve período de tempo. Como Israel se desviava dos caminhos de Deus, então Deus permitia seus inimigos, seus adversários, virem e os dominava, e os judiava deles. E Deus estava mostrando a eles a diferença entre servir a Ele e servir o homem. Então, veja, e na hora amarga, porque muita gente, é como a história nos mostra ali. Quando Israel via coisa feia, eles começavam a orar, é igual crente. Tem crente, quando tudo está bem, não tem razão por que orar, né? Para quê? Mas quando o sapato aperta, aí vai orar, aí vai jejuar, aí vai buscar, aí assiste mais à igreja, e fica mais leitor da Bíblia, da mensagem, mais fervoroso. Oxalá, era bom que muitos vivessem sempre na peia para sempre se acordarem, né? E quando eles clamavam a Deus, Deus enviava um homem desse. Deus vinha, ungia este homem, e este homem chamava o povo para a batalha e libertava Israel daquele jugo. Veja só, era Deus administrando Israel através de juízes. Tivemos até uma profetisa, Débora, no tempo de Baraque, o juiz. Nós vemos que muitas vezes Israel quis consagrar um daqueles juízes e disse até mesmo para Gideão: seja você nosso rei. Gideão falou: eu não serei vosso rei, meu filho não será vosso rei, nem o filho de meu filho, o Senhor reine sobre vós. Olha bem, eu gosto tanto destas coisas, porque tem uma coisa, na hora que precisa, Deus levanta homens, mulheres, pessoas capacitadas, e a igreja atravessa aquele momento. Não é preciso ter um rei, uma liderança contínua, é o que tem uma denominação, é uma liderança contínua. Entende? Deus não está na denominação, vocês sabem disso. Então, os juízes foram esses homens. Tivemos Jessé, Jefté, né? Jefté, aquele que fez uma promessa terrível. Lembra que ele fez uma promessa? Importante, ele era filho de uma concubina, lá do seu pai, sei lá. Ele estava entre os seus irmãos. Jefté não estava entre os seus irmãos. Mas na hora do aperto de Israel, eles foram buscar a liderança de Jefté. Quer dizer, aquele tortinho Jefté que não servia, enquanto tudo estava bem, mas quando a coisa apertou, foram buscar a liderança daquele tortinho. E Deus ungiu, capacitou, e ele livrou Israel. É a mesma coisa, irmão, desculpa. Deixa eu tomar isso hoje. Os direitinhos não fazem nada também hoje. Então Deus tem que usar tortinho mesmo. Deus tem que usar um homem divorciado, porque os que não são não fazem nada. Então, Deus tem que usar pessoas assim mesmo. Então deixa eu fazer o trabalho, não incomode. Não é isso? Fica com seus direitinhos em casa. Tem seu lar direitinho, graças a Deus, ainda bem. Mas não jogue pedra nos tortinhos, não.
Não jogue. Entende? Não jogue. O irmão Brana, já que entrei nisso, o irmão Brana diz bem o seguinte: se eu errasse e minha esposa divorciasse de mim, isso me tiraria do ministério. Mas se ele errasse, quer dizer, a mulher não creria mais nele, não confiaria mais nele e tinha direito de separar, o que vai ter um pastor desmoralizado na sua própria família? Isso me tiraria do ministério. Mas e se o pastor não errou? E aí? E aí? Mas quando lhes convém, toma só uma parte do que disse o irmão Brana. Isso é hipocrisia, malandragem. Mas vamos aqui. Deixa os tortinhos. Deus usa. Qual é o homem que Deus usa que sempre não tem problemas? Sempre Deus usou homens problemáticos. Mas o tempo fala melhor e os frutos respondem. Então vejamos aqui, irmãos, o último juiz foi Samuel. Samuel foi um tipo de Cristo. Ele foi profeta, sacerdote e rei. Samuel era um levita. Ele era um levita, por isso que ele podia oferecer sacrifício. Está tudo isso na Bíblia. Eu quero que você descubra onde que mostra que Samuel era levita. Só vou dar uma dica. Você vai encontrar na genealogia de Levi, não de outra tribo. E o povo vieram a Samuel e disseram: queremos um rei. Dá-nos um rei. E Samuel ficou triste, foi orar a Deus. Vocês verão isso em 1 Samuel, nos primeiros capítulos, 8, por aí assim. Queremos um rei. E Samuel ficou triste e Deus disse: não preocupe, Samuel. Não é a ti só que eles rejeitaram, mas eles me rejeitaram para que eu não reinasse sobre eles. E Deus deu um rei para Israel conforme ele queria. Um homem alto, sábio, bonito, mais alto de Israel, atraente, o mais belo, né, de um corpo lindo. Mas se você olhar no livro de Oséias, você vai encontrar Deus dizendo: na minha ira eu dei Esaú como rei para Israel. Quer dizer, Deus atendeu, foi uma vontade permissiva. Agora, Israel tinha o seu rei, este rei ia construir as estradas, ia estar na frente dos seus exércitos, ia trabalhar na política, sendo que antes não havia nada disto. Antes, quando havia problema, o povo se ajuntava, as 12 tribos se uniam, elas viviam confederadas, quer dizer, se uniam, lutavam, venciam os inimigos, e às vezes vemos até entre eles mesmos as disputas entre as tribos. Mas Deus estava ali. Não quer dizer porque havia problema, diferenças, que uma deixava de ser de Deus. Não, todas eram de Deus. Saul, né? Ele começou a reinar em 1045 antes de Cristo. E ele, de Saul até Salomão, nós tivemos 3 reis. Foi Saul, o outro foi quem? O homem segundo o coração de Deus, o homem dos salmos, Davi, e Salomão, filho de Davi. Cada um reinou aí junto aos seus 40 anos. Então, foi de 1045 até 927, vocês veem ali. Nós tivemos um período de 118 a 120 anos, mais ou menos isso aí, o chamado Reino Unido, quando Israel era uma só nação. Mas visto que Sansão
se inclinou para as mulheres idólatras também, e se foi a idolatria, Deus disse que ele rasgaria o reino de Israel. Vocês conhecem que aquele profeta Aías encontrou Jeroboão, que era um oficial de Salomão, encontrou com ele no campo, o profeta pegou, rasgou os seus vestidos em 12 partes, e 10 ele deu para Jeroboão e disse: assim diz o Senhor, eu partirei Israel e darei 10 tribos para ti. E conservarei 2 por amor a Davi. Então foi o tempo da divisão de Israel. Siga essa, você tem que entender, eu estou falando de história, não estou falando de revelação, não, isso são histórias, está aí nos livros, basta ler. Se ler, vai saber, se não ler, não sabe nada. Nós tivemos, então, a divisão do reino de Israel. Isso aconteceu após a morte de Salomão, no governo do seu filho chamado Roboão. E Roboão ficou com as 2 casas, com as 2 tribos, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Estes permaneceram fiéis à casa de Davi. O seu reino foi chamado o Reino de Judá. A capital era Jerusalém. Era o Reino do Sul. E as 10 outras tribos formaram o Reino do Norte, Israel, e fizeram a capital chamada Samaria. E vemos que havia até guerra entre eles, às vezes estavam unidos. E o povo de Israel, ali de Samaria, olha bem, para que Israel, os israelitas, não viessem a Jerusalém oferecer sacrifício, Jeroboão, sabe o que ele fez? Agiu com esperteza. Colocou um bezerro de ouro em Dan, numa ponta de Israel, e outra lá em Efraim. E disse: olha, esses são os teus deuses, ó Israel, vocês têm que adorar ali, não lá em Jerusalém. Eles tinham medo de Israel visitar, o israelita visitar Jerusalém e ficasse do outro lado, pertencesse ao outro ministério. Então começaram a pôr impedimentos. E o que? Levaram à idolatria. Levou Israel à idolatria. Mas Deus sempre, coisa importante é isso, Deus sempre enviou profetas, tanto para o reino de Judá, como para o reino de Israel. E ambos eram chamados povo de Deus, com todas as suas diferenças. Você olha no reino de Israel, com a capital em Samaria, o ministério de Elias, o tisbita, foi lá. Foi lá. O ministério de Eliseu foi lá. O ministério de Amós foi lá. E outros mais. E em Jerusalém você vê, Deus enviou Isaías, o maior profeta, Jeremias, e mais profetas. Mas como o pecado entrou ali em Israel, no Reino Norte, veja vocês, aquele Deus teve que permitir a destruição deles. Então, o Reino Norte, ele veio do ano 927 até o ano 727. Por aí assim. Durou uns 200 anos, ou 200 e pouco, uma coisa assim. Eles tiveram mais ou menos, creio que uns 18 reis que estiveram no trono. E daí Deus permitiu, quem destruiu o reino norte, a Israel? Sargão II, que era um rei da Assíria, não Síria, a Assíria,
que foi um grande império antes do Império Babilônico. E eles vieram ali, destruíram, e eles tinham aquela política de tirar as pessoas desse país e levar para outros, para evitar revoltas, contendas, sublevações. Era a política daquele tempo. E eles levaram os israelitas lá para aqueles lados e mandaram um povo estranho para aquela terra. Lembra vocês que daí os leões começaram a pegar a gente por ali? E foi então pedido ao rei que enviasse sacerdotes, que ensinasse o costume do Deus daquela terra. E daí veio alguém por lá e começou a ensinar a lei, e diz a Bíblia que eles serviam a Deus e serviam também os seus deuses. Então, os samaritanos, a coisa virou espinho entre os samaritanos e os judeus, a ponto que quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ela diz: você me pede beber água por quê? Sendo você judeu. A coisa perseverou, uma divisão, uma contenda terrível. E o reino sul, que era o reino de Judá, hoje Israel é conhecido como Judá, por causa da tribo de Judá. Que aquele velho Israel se foi, desapareceu. É claro que no tempo da destruição deles, muitos vieram para a terra de Judá. Hoje nós não conhecemos qual é a tribo de quem é quem, mas há um que sabe a tribo de cada um deles, a ponto que a Bíblia nos fala em Apocalipse 7, dos 144 mil, entende? 12 mil de cada tribo, quer dizer, Deus sabe quem é. Nós só conhecemos como judeu. Paulo diz que ele era da tribo de Benjamim, mas hoje, depois de tantos anos, eles só se conhecem como judeus. Então, foi destruído a nação de Israel, a parte norte, e o reino de Judá continuou um pouco mais, mas Deus sempre estava avisando das suas maldades, até que veio, vamos dizer, o reino do sul de Judá, que veio de 927, vamos pôr até a destruição de Babilônia, de Israel, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Isso aconteceu no ano 586. Tivemos que o reino de Judá durou 341 anos. Mas eu quero parar aqui e explicar, estou falando de história. Nabucodonosor conquistou o reino de Judá no ano 606 e colocou alguém ali para lhe representar, e esses alguém foram se rebelando contra ele, então ele liquidou e praticou aquela política de tirar o povo da terra. Ele destruiu no ano 586 e levou o restante de Israel para a Babilônia, não é certo? E lá estava Daniel, nesta última leva de pessoas que foram levadas. Irmãos, até aqui vocês estão entendendo? Se não entender, eu quero que vocês peguem as fitas, peguem a história, peguem a Bíblia e confiram estas coisas. Eu quero só, como diz, dar uma pincelada na história de Israel, e a semana que vem, o próximo domingo, eu quero entrar num estudo. Então, com Nabucodonosor, olha bem, com Nabucodonosor, nós tivemos o que disse Jesus: o domínio dos gentios sobre Israel. O tempo dos gentios. Esses dias atrás aqui, nós estivemos mostrando a vocês a diferença entre tempo de gentios e a plenitude dos gentios. Foi assim? Vocês peguem as fitas, analise, veja. Porque o tempo dos gentios é política, é o domínio das nações sobre Israel
até que Israel se livre desta situação. Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se complete. E o tempo dos gentios vai se completar quando? Na grande tribulação será desfeita a ordem mundial e Cristo, então, aquela pedra de coroa, fisicamente, olha bem, fisicamente, virá como filho de Davi e trará o reino milenar. Não, isso não aconteceu. E nós não vamos espiritualizar, a pedra coroa já veio, a pedra coroa já destruiu os reinos mundiais. Isso é conversa de quem não entende as coisas. Porque nós ainda estamos na plenitude dos gentios. E plenitude é salvação. E eu pergunto, qual que termina primeiro? É a plenitude dos gentios ou o tempo dos gentios? Irmão Claudio? A plenitude. Até que chegue o último eleito. Então, plenitude quer dizer o tudo. É o tempo da salvação dos gentios. Entrou o último eleito, a porta da graça se fecha e Deus se volta para Israel. Através das duas testemunhas. E no final da grande tribulação, Cristo virá a terceira vez. Vocês também têm esse estudo, as 3 vindas de Cristo. Quando ele virá como filho de Davi, e é então Apocalipse 19, junto com a sua igreja. E ele tem na sua coxa escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora, como que está essa escrita ali? João viu. Vocês sabem como eram vestidos os guerreiros antigos? Com um pequeno saiote. Não era preciso levantar a saia inteira para ver, não. Aí João não teria visto. Não é certo? Então, irmãos, o tempo dos gentios termina no fim da tribulação. A tribulação desmantelará a ordem mundial. Deus permitirá tudo isso. Aí a coisa, quando está bagunçada, uma vez tivemos aqui a intervenção militar, né? Então virá a intervenção divina e começará assim o milênio. Não, isso é tão claro como o dia, irmãos. Na Bíblia, na mensagem. Você vê o tempo dos gentios mostrado no sonho de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 2. O rei teve um sonho, se desesperou e o bicho era bruto, queria que alguém contasse o sonho, e porque ele tinha esquecido, e daí? Quem não aí foram buscados para serem mortos? Os sábios e adivinhos, e entre os sábios estava Daniel, seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel pediu um tempo, e eles foram orar, jejuar, e Deus mostrou. E quando Daniel disse, rei, tu estava na cama pensando o que haveria de ser depois de ti. Então, lhe veio um sonho, Deus do céu fez você saber. Você viu uma grande estátua de ouro, de cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, e os dedos ali, os pés dos pés, mistura de barro e ferro. Acho que nessa hora Nabucodonosor disse, ele está certo. Recordou do sonho, né? E enquanto se admirava essa grande estátua, você viu uma pedra tirada sem mão. E a pedra de coroa, né? Ela tem vindo sobre a noiva espiritualmente. É certo que ela está sobre nós. Cristo tem manifestado. Mas aquela pedra Daniel, ela é natural. É física. Cristo virá fisicamente. E bateu no pé da estátua, moeu o barro com ferro, com ouro, a prata, o cobre, e não achou lugar. Quer dizer, a história dessa humanidade vai desaparecer. Ali do outro lado, na Nova Jerusalém, nós não vamos encontrar Rua Getúlio Vargas, não. Mas lá você vai encontrar aquela, quem sabe se tem nome, então ali tem a Rua do Senhor Dantes Czerniewski, né? E Dona Maria, é isso? Oxalá. Eu não preciso de rua ali, só quero uma casinha.
né? Só quero uma casinha para descansar. Não é certo? E você sabe que eu penso que eu vou ter vocês tudo meio vizinhando. Cada povo é isso aí, não é certo? E creio que subiremos avizinhados, né? Um perto do outro. Só tem uma coisa que eu peço a vocês. Por favor, não me falte de estar ali aquele dia. Se tu chegares primeiro que eu, o quê? Avisa também que eu chego lá. Amém? Não fale de estar ali. Se você vai antes, eu quero estar ali, não quero te decepcionar. Irmão Brano disse que haverá 3 surpresas ali. Uma delas é você encontrar pessoas que você nunca pensou estar ali. Por isso, não julgue. Outra segunda surpresa é você não encontrar pessoas que você jurava que estava ali. Que coisa decepcionante, né? Mas a terceira é você mesmo estar surpreso de você estar ali. Porque você olha para você, você diz, ô Senhor, eu sou o último da fila. Parece que você é o mais fraco, é o mais errado, é o mais problemático, que Deus nem olha por ti. Sempre a gente olha dessa maneira. Na verdade, irmãos, quem tem o Espírito Santo, parece que eles vivem como quem não tem. Está gemendo, está queixando. Entende? Sempre. Mas quem não, às vezes não tem, parece que tem. É o trigo, entende? Dançando ali, mas é que não tem grão lá dentro. Porque se tem, estaria com a cabeça inclinada, com humilde, buscando misericórdia e graça. Amém? Então vejamos que Israel foi para cativeiro. Vamos ter que apurar. E no cativeiro Israel esteve 70 anos, conforme disse Jeremias, capítulo 29 de Jeremias, verso 10. Daniel entendeu que Israel ficaria 70 anos ali. E já fazia 68 anos que Israel estava ali. Foi quando Daniel foi orar, a Daniel capítulo 9. Eu quero que vocês leiam o capítulo 9 do livro de Daniel, que o próximo fim de semana iremos falar sobre as 70 semanas de Daniel e aonde está incluído a chamada dos gentios. Então, Daniel, olha bem aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Quando Daniel viu que Israel estava por voltar à sua terra, e segundo as promessas contidas em Isaías e todos os profetas, Israel seria a cabeça das nações, Israel seria restaurado. Daniel, é claro, ele analisou a situação do momento, e ele disse, como pode esse povo que não tem nem pátria, estamos aqui em terra alheia, voltar e já se tornar uma nação restaurada, sendo que o mundo está sendo dominado pelos persas, porque o peito de prata, que é o reino persa, já estava dominando. A cabeça de ouro foi o reino de Nabucodonosor. O peito de prata foi o domínio grego, vocês veem lá. O reino babilônico, na verdade, ele teve uma duração, acho que 68 anos, a cabeça de ouro. Foi muito rápida. Entende? E depois veio Ciro, da Pérsia, que hoje chama-se Irã. Entende? No ano 559, e começou o domínio da prata, porque apontava para o Império Persa. O Império Persa veio de 559 até 323. Durou 236 anos. Depois veio o Império Grego. Alexandre o Macedônico, aquele jovem, conquistou o mundo de então.
e conquistando aquela potência que dominante, automaticamente eles ficariam como um império dominador. Foi o Império Grego. Foi de 323 até o ano 160. Falando em relação até o ano 160, quando na Itália, vamos dizer, ali surgiu uma cidade, aliás, tinha surgido a cidade, e a cidade estava se expandindo. Era o Império Romano que estava se expandindo, e foi se expandindo, e chegou até a Síria. A Síria, e logo mais, ele chegou a dominar Israel. Quando o general Pompeu, no ano, creio que 61, por aí, antes de Cristo, ele entrou no templo a cavalo. O homem era desaforado, né, no templo ali, o segundo templo. E ele pensava em encontrar grandes riquezas, e sabe o que ele encontrou? Um pergaminho com os mandamentos. Então Israel passou agora submeteu ao Império Romano, que era o quarto domínio, de ferro. Vocês verão isso no livro de Daniel. E o Império Romano, foi nesse tempo que Jesus nasceu, no governo de Cláudio, sobrinho de Júlio César. Jesus nasceu pelo ano 4, 5, sei lá, por aí assim, antes da nossa era. Antes da nossa era. Então, o ministério de Jesus começou ele a pregar para Israel. Israel estava sob o domínio romano. E Jesus começou ali a ministrar o seu ministério, que durou 3 anos e meio. E pelo ano 30, ele foi morto, mais ou menos aí. Ele foi morto. E aquele reino de Judá ainda permaneceu mais 40 anos. Depois da morte de Cristo foi 40. 40 é o número de juízo. Ele foi até o ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi destruída. O príncipe, diz-se o livro de Daniel, entende? Veio e destruiu Jerusalém e cessou os sacrifícios contínuos. E os judeus foram vencidos, foram expostos como para espetáculo das demais, do povo de Roma e as demais nações aliadas. Mas eles não deixaram de existir como uma nação. Mas lá pelo ano 135 houve outra rebelião. O rei de Roma chamava-se Adriano. Aí a coisa foi feia. Sabe o que ele fez? Ele queria pôr no lugar do templo, ali do velho templo, ele queria construir um templo a Júpiter, ao seu Deus. E os judeus se revoltaram. Aí eles liquidou mesmo com Israel, com os judeus. Mandou o que não matou, o que não fugiu ali, morreu. E os que ficaram por ali, ele mandou que se arrancasse, fosse embora. Aí se cumpriu o que diz a Escritura. E deram a minha terra para outros povos. O problema que temos hoje ali em Israel derivou de tudo isso, lá do passado. Então, tivemos, do 135, creio que é isso aí, a chamada diáspora. A palavra diáspora quer dizer, foram os judeus jogados pelo mundo, espalhados. A primeira diáspora foi com Nabucodonosor. Ela durou 70 anos. Mas a segunda diáspora, ela veio do ano 135 até o início do século passado. 1900 e pouquinho, por aí. Ela combina com a mensagem pentecostal. Tudo isso tem um sentido. É Deus chamando o seu povo, o homem de branco, do tinteiro de branco, para marcar
tanto o lado da igreja como os eleitos de lá. Irmãos, tudo está entrelaçado, tudo está, é maravilhoso. Por isso Paulo disse, profundidade, né? Eu quero dizer, eu gosto disso, eu gosto de história. Então, quando voltou os primeiros judeus para a terra da promessa, a língua judaica foi restaurada, porque ela estava morta. Deus ungiu alguém, e eu sei que eles começaram a voltar e ficavam em pequenas comunidades, que hoje é conhecido como kibbutz. São cooperativas, vivem de uma maneira unida ali, sei lá, socialista, né? Ninguém tem nada, mas é dono de tudo ali, do seu kibbutz. Você vai a Israel, tem um kibbutz tal, kibbutz tal, kibbutz tal. Pessoa entra ali, pertence àquele kibbutz, é um trabalhador dali. Tem sua casa, tem sua piscina, tem seu carro, tem suas férias pela Europa, tem tudo. Entende? Mas não tem nada fora dali. Então, e os kibbutz estão em crise, porque o povo não quer ir para eles, não quer ter uma vida controlada. A pessoa prefere a liberdade, passar, pular, se espernear, mas gosta de dizer, isso é meu. Eu não sei como que o comunismo conseguiu permanecer um tanto de pé, sabe, irmão? Você vai gostar de trabalhar e outro como preguiçoso comer? Eu não. Então, veja vocês, começaram a retornar os primeiros judeus formando esses kibbutz ali no meio dos árabes, porque não existia nação palestina. Esses palestinos são árabes. É que deram o nome para esses árabes que ficaram ali de palestinos. Então, veja vocês. E ali é uma mistura, esses árabes. É filhos de Abraão, é filhos de Ismael, é filhos de Ló, é uma mistura. Os filisteus foram absorvidos também, está tudo uma farofa. Então, na Segunda Guerra, quando aquela região estava debaixo do domínio inglês, e a Inglaterra estava em plena guerra com Hitler, e havia pressão tanto da parte de judeus como da parte dos árabes, os árabes querendo que os judeus se arrancassem. E as Nações Unidas decidiu que os judeus teriam que ter a sua pátria. Quando viram aquela catástrofe, 6 milhões de judeus morreram no chamado Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. E um brasileiro administrava a ONU naquele tempo. Entende? Eu não sei o nome dele. Oswaldo Aranha? Quem disse? Quem? Você? E está certo? Eu não sei. Bem, mas pode ser, né? Então, vejamos ali que eles formaram. E em 1948, Israel tornou-se uma nação. E eles têm tido várias guerras com seus vizinhos, e o problema ali é terrível. Dentro da pequena nação de Israel tem mais palestino do que judeu, e a coisa é tensa naquele mundo ali, é muito tensa. Então veja, e Deus disse que faria com que Jerusalém fosse um peso para as nações. E a maioria dos problemas que há na ONU, a coisa é Jerusalém. Não tenha arreglo, como diz o castelhano. Tem sido um peso, realmente. Deus disse que faria isso. Então, irmãos, eu achei importante, o nosso Lula, tempo de presidente, foi lá oferecer paz. O Brasil não põe um centavo lá oferecer paz, Estados Unidos que põe bilhões e não consegue? Está difícil, né? Entender as coisas. Então, aí está Israel nessa situação.
Agora, o que eu quero que vocês entendam, eu só vou falar isso e vou terminar. E olha que eu queria trazer todo o estudo hoje, entende? Mas por isso foi bom a gente dividir. Quando a Escritura diz Israel seria restaurado, Daniel, ele viu que Israel seria liberto. Mas como que Israel poderia ser a cabeça das nações se ela estava sob o domínio dos reis persas ainda? Como? Foi a razão porque Daniel foi orar a Deus. Daniel, capítulo 9. Daí Deus disse, não, Daniel, não é só 70 anos de cativeiro. Ainda sobre o teu povo está determinado 70 semanas. E você vê que as 70 semanas ela está dividida em 3 partes. Uma parte de 7 anos, 7 semanas, e uma semana tem 7 dias, e cada dia representa um ano. Então, 49 anos, desde a saída da ordem até a reconstrução do templo, das praças, até o muro, as tranqueiras, né? Que foi reedificado no ano 445. Depois de 445, haveria a data, 62 semanas, que dá 334 anos até o Cristo. Você vai encontrar uma diferença ali de 8 anos, que é justamente a diferença do calendário judaico para o calendário nosso. Porque o calendário judaico é 360 dias o ano e o nosso é 365 dias e 6 horas. A cada ano, pode ver, nós temos um ano bissexto. Fevereiro tem um dia a mais, né? Então, quem nasceu nesse dia aí, que bissexto só faz aniversário de 4 em 4 anos, né? Então, vejamos, irmãos, que como que Israel poderia ser uma nação, se a cabeça das nações? Por isso que Deus veio e disse a Daniel, não, é depois das 70 semanas, é que Israel será restaurado. Aí você lembra da pergunta que fizeram a Jesus, em Atos capítulo 1, verso 6. Senhor, será neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Essa é a restauração, olha bem, esta é a restauração prometida nas velhas profecias no Velho Testamento. Está cheio delas. Quando Israel seria cabeça das nações, quando Israel teria um governo que não terminaria mais. Entende? Então veja, Senhor, será neste tempo que vai restaurar Israel? Daí Jesus disse que não deveria preocupar com aquilo que não lhes competia. Às vezes há pessoas preocupadas com o que não lhes interessa. E o que interessa mesmo não se preocupa. Que era receber o Espírito Santo. Há pessoas querendo conhecer e saber de mistérios, isso e aquilo, enquanto tem uma vida que nem a natureza de Cristo tem ainda. Nem nasceram de novo, muito menos receberem a dinâmica, o Espírito Santo, para vencerem as tentações. E estão preocupados com a cabeça cheia de coisas, sendo que nem nasceram de novo. Temos que preocupar com aquilo que nos importa. Então, quando Jesus disse que fizeram essa pergunta, vai restaurar o rei de Israel? É a mesma pergunta ali que Daniel fazia e foi orar, e o anjo veio e disse, não, Daniel, ainda tem 60 semanas, ou 70 semanas, para que seja o quê? Que se cumpra as visões, as profecias, cesse a iniquidade, porque a restauração é isso. Cesse a iniquidade, seja ungido o santo dos santos, que é o templo do milênio. Entende? Isso não aconteceu. Então você diz, irmão Febrônio, quando que isso acontecerá? Segundo as mensagens, a Bíblia,
é quando aquela pedra, Jesus, vier e destruir os reinos do mundo, e o tempo dos gentios termina, e Cristo trará o seu reino como filho de Davi. Em sua terceira vinda, ele virá, aí haverá a restauração. E o milênio, Israel como a cabeça das nações. Os 144.000, eles nada mais são do que, vamos dizer, os privilegiados de entre todas as nações, como diz a Bíblia. Aliás, de entre todo Israel. Ainda que Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Quer dizer, a noiva de lá. Eles servirão como guardiões do templo, como a guarda de Cristo, entende? E assim por diante. O irmão Branham pregou a mensagem chamada As 10 Virgens e os 144.000. Ali é bem explicado tudo estas coisas. E, voltando a esse assunto, Israel, a restauração de Israel ainda vai acontecer. Você está entendendo? Entendeu isto? Quando aquela pedra coroa, que é Cristo, vier desfazer o sistema mundial, e então virá o reino de Israel, cabeça das nações, a ponto que a Bíblia diz que eles lançarão mão da roupa de um judeu e diz: nós iremos contigo, porque sabemos que o teu Deus está ali. E no final do milênio, então, haverá a batalha de Gog e Magog, quando o diabo for solto, porque, na verdade, as pessoas em si, elas são boas, todo mundo, desde que tira o capeta dela. Entende? Aquele espírito, é o diabo que é ruim. Por isso ele tem que estar preso durante o milênio. E no final ele será solto, e ele vai induzir as nações a irem contra Israel. Ali será a batalha de Gog e Magog. É chamado ir contra o arraial dos santos. Ali terá a última batalha. Você verá isso, creio que Ezequiel 38 e 39. Ali diz até o nome das nações e como vai ser a coisa. Isso será antes da ressurreição geral, será antes da ressurreição dos justos e injustos, né? Antes do julgamento. É como diz o irmão Branham, a noiva sobe no final do milênio e aí então haverá essa grande batalha. E Deus então intervirá e chamará todos para o juízo. Logo a terra passará com grande estrondo, e Deus fará um novo céu e uma nova terra, e aquela montanha que vai surgir ali, a nova Jerusalém, uma cidade pré-fabricada, vai descer ali, sobre o Monte Santo do Senhor. E ali o Cordeiro estará conosco e será a sua luz. Eu quero ainda entrar, irmãos, nesses estudos, o futuro lar do noivo celestial, da noiva terreal. Nós temos dado vários estudos aqui, e é bom que vocês não tomem isso como uma simples pregação. São estudos, analise, veja, e nós queremos fazer o quê? Fundamentando vocês, não é que vocês não sabem, mas isso estão claros na mensagem, mas mostrando a vocês o rumo que se deve caminhar, não é certo? Por isso que é importante acompanhar. Não só, quando é um culto público aqui, o irmão Darcy chega empolgado e prega, o irmão Daniel, outro prega, entende? Jesus é bom, Jesus cura, Jesus é isso, Deus dá força, e tantas outras coisas. Por isso não há coisa mais importante do que as aulas, a escola dominical, estas coisas que definem a sua fé, te firma, te fundamenta. Então, se alguém tem alguma pergunta, você faça com que ela chegue em nossas mãos até durante a semana. Pergunta dentro do que você ouviu hoje. E não perca a escola dominical, que nós vamos, na próxima semana, Deus permitindo, falar sobre as 70 semanas de Daniel e como está inserido o tempo dos gentios ali no meio.
E você não vê que não se prega sobre as 70 semanas de Daniel. E nem sobre o milênio. Eu não tenho visto muitos pregadores falar disso. Ela é um pouco complicada. E eu quero falar segundo a revelação que Deus me deu dentro da mensagem. Vocês têm a mensagem 70 semanas de Daniel, vocês vão encontrar ali, que o irmão Branham errou até data, tudo mais, mas a parte principal dela, da revelação, isso não. É aqueles 3 anos e meio, a última semana foi partida. E só se explica as 70 semanas de Daniel com o livro dos selos. Vamos ficar de pé? Que Deus abençoe vocês aí da internet, os guarde, nossos irmãos. Eu espero que cada um faça desta hora o seu culto familiar. Então, mantenha a reverência. Mas se você está em Chapecó, o teu dever está aqui. Não é certo? Nunca a internet deva substituir a tua presença aqui. Impedir. Pai, queremos lhe agradecer, porque o Senhor, nesses últimos tempos, nos enviou um profeta, e a gente pode andar por esta mensagem. Oxalá, Senhor, se não fosse o Senhor fazer isto, estaríamos, como diz o ditado popular, todo enrolado, todo embaraçado, mas agradecemos pela mensagem, pela palavra, e eu lhe agradeço pelo entendimento que tu me tens dado. Não digo que temos tudo, mas estamos buscando aquilo que o Senhor tem destinado para nós. Deus, abençoa o nosso povo. Eu rogo que o Senhor lhes dê entendimento e compreensão destas verdades e fale em seus corações, e que tudo isto leve eles a se achegarem mais a Ti, serem melhores crentes, filhos e filhas. Aguarda-nos, Senhor, e dá-nos um belo dia, e que encontre conosco aqui, quando hoje, no final deste dia, estaremos partindo pão e confessando, Senhor, a nossa fé no sacrifício que o Senhor determinou por nós. Pai, seja com cada um dos teus filhos, e rogo que desde já tu os abençoes, tu os fortaleças, em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos.